Alexandre, você antecipou aqui neste Central Meio que o Eduardo Bolsonaro era o melhor cabo eleitoral do Lula dentro da campanha do Flávio há umas 2 semanas. Então, habla. Pessoal, olha só, Eduardo Bolsonaro fez o Zelle, né? Então... Então, toda vez... Aprovado. Toda vez que vocês ouvirem o Eduardo, lembrem, faz o Zelle. Enfim... Muito bom. O Eduardo, ele... Às vezes me perguntam, o Eduardo tem uma estratégia ou ele é uma besta? Os dois, né? O Eduardo tem uma estratégia com o cérebro terceirizado dele, que é aquele núcleo em volta dele. Então, eles têm um plano, eles querem fazer o Eduardo presidente do Brasil em 2030. E, para isso, uma vitória do Lula seria boa, né? E a gente tem dificuldade, às vezes, de pensar com cabeça de político ou de quem gostaria de ser político, gostaria de ganhar eleições. Mas dentro de um cálculo onde você considera, num leque de hipóteses, a hipótese de haver um plano presidencial para o Eduardo em 2030, aí você começa a entender por que ele briga com o Nicolas, por que ele briga com a Michelle, por que ele briga com o Tarcísio, por que ele joga essas cascas de banana no próprio irmão, né? Porque o Flávio, a despeito de qualquer crítica que se faça, não comete tantos erros e tão explícitos e que gerem tantos votos para o Lula, né? Por quê? Porque, inclusive, é algo que tem precedente, quer dizer, a gente já sabe, quando houve esse avanço do Eduardo, e o Eduardo, vamos lembrar que lá em 2019 havia um plano dele ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos, né? Ele também tinha essa ilusão, aí no tempo que o ideólogo dele não era o Paulo Figueiredo, era o Felipe Martins, né? Foi substituído por motivos de cadeia, havia esse plano do Eduardo Bolsonaro ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos como uma maneira de credenciar a carreira dele, o currículo dele para chegar à presidência da República. E o Eduardo, ele estando nos Estados Unidos, nesse autoexílio involuntário, morando muito bem, pelo que se sabe, em casarões, com uma vida ótima lá nos Estados Unidos, mas é um autoexílio, ele ajudou em 2025 ao tarifaço, ao Magnitsky, que foi tudo aquilo que a gente lembra, e aquilo deu pontos para o Lula. Então ele não tem nem desculpa de não saber que esse tipo de ataque que ele faz, que atinge o Brasil, consegue ser muito bem vendido pelo governo, pelo PT, pelo Lula, como um ataque ao Brasil, à soberania nacional. E é uma coisa que é muito sensível ao eleitor que se acha patriota, que se identifica como patriota, você ter os seus próprios líderes atacando antipatrioticamente o próprio país. Então, e o Eduardo vai lá e faz de novo. Então, é um pouco de burrice? Sempre, claro, é o Eduardo. Mas também é estratégia, né? Não interessa a um grupo que gostaria de ver o Eduardo candidato competitivo a presidente em 2030, que o irmão primogênito se eleja presidente em 2026. É melhor que... E se ele perde, se perde feio, se perde de goleada, se perde no primeiro turno, ele sai da linha sucessória. Ele perde força dentro da família. E aí, o segundo é o Carlos, que a gente nem considera, o terceiro é o Eduardo, né? Então, dentro de uma lógica desse tipo de trama palaciana, que meio Ricardo III, Rei Leão, aí você vai pelo lado que você quiser, faz sentido um irmão mais novo minar o caminho do irmão mais velho, para que o irmão mais velho saia da frente e ele possa ter um caminho livre para crescer e, eventualmente, disputar a presidência em 2030. A chance disso dar certo, vocês sabem qual é. Agora, não muda o fato de que ele vai tentar. Uma das coisas que me chama mais... Eu queria chamar a atenção de duas coisas. Primeiro, tem um ponto que eu acho que a gente precisa, cada vez mais, para entender política no Brasil, pensar com cabeça de classe C.
E isso é uma coisa que eu converso com colegas que fazem análise política e tal, com amigos que são antropólogos, sociólogos e tal. A gente precisa sempre levar em consideração que existe um bicho novo no Brasil. A gente vive num país que é um país diferente do que o país em que a gente foi criado. De 20 anos para cá. De uns 20 anos para cá, tipo, de meados da primeira década desse século para cá, 2006, 2007, 2008, aproximadamente 30% da sociedade está na classe C. Você me permite só um... Claro. Porque assim, em outra vida eu era publicitário e nos anos 90 eu comecei na profissão em 88, né, com 18 anos. Então, nos anos 90, que foi a minha primeira década inteira na publicidade, foi durante o Plano Real. Então eu vi isso. A gente, quando eu comecei na profissão, em 88, 89, 90, todo job que você recebia, toda campanha que você recebia para criar, já vinha pronto, target da campanha, classe AB. Não existia classe C para a publicidade brasileira no geral, né? Então eu vi ao longo dos anos 90 a classe C aparecer. De repente, de uma hora para outra, nós publicitários tínhamos que aprender a fazer campanha publicitária para vender produto, que a classe C passou a poder conseguir comprar. Então foi quando as cervejarias cresceram, empresas de cosméticos como Natura, Nivea, né, cresceram muito, porque começaram a vender cosmético para a classe C, enfim. Então, eu gosto de puxar isso, porque eu acho que às vezes dá muito crédito para isso nos anos 2000, mas desde os anos 90, desde o Plano Real, você teve esse Você tem, inclusive, um processo de ascensão social numericamente maior durante os anos com o fim da inflação, porque de repente o dinheiro do cara não acaba, né? Era um sujeito que não tinha conta bancária, recebia o salário em dinheiro, num cheque ao portador ou em dinheiro, e aquele dinheiro no tempo da hiperinflação acabava em 5 dias. Entendeu? Tinha que comprar tudo. E quando, de repente, 6 meses depois da implantação do Plano Real, né, que tem um período do RV, quando vira real, aquele dinheiro dura um mês inteiro. Claro, é pouco dinheiro, mas o dinheiro mantém o seu valor. Que a gente explicando para isso... E ainda era um para um. E ainda era era uma moeda supervalorizada. A gente fala isso para a maior parte das pessoas... que eu acho que aqui na nossa conversa, os únicos que eram adultos quando isso aconteceu somos nós dois. Então, para boa parte do nosso público, inclusive... Aquilo que aconteceu naqueles 6 meses em 1993 é uma coisa que as pessoas não têm ideia do que foi. Tipo, o dinheiro, de repente, você ter passado, como eu e o Alexandre, toda a nossa infância e adolescência e início da idade adulta, com uma moeda, com hiperinflação, ou o dinheiro ir embora, e de repente acaba. E o dinheiro, aquilo é um troço que é um salto. Agora... Tem o período também de entrada do dinheiro das commodities chinesas que arremata esse enriquecimento. O fato é, hoje, 30% da sociedade está na classe C. E a classe C tem um comportamento muito interessante, porque, olha, 30% da sociedade está na classe média tradicional, tá? Que é o mundo que nós aqui vivemos. É diferente, porque a classe média tradicional é dividida. É muito dividida, ideologicamente. A classe C é muito homogênea. Eu não estou dizendo que todo mundo seja igual a todo mundo, porque tem o funkeiro e tem a turma dos louvores, então é claro que você tem muitos mundos dentro da classe C, mas todo mundo tende a um certo tipo de conservadorismo, uma certa expectativa de estrutura de família. Você tem uma classe que é muito mais homogênea, e que vota politicamente de uma forma global muito mais parecida do que diferente, principalmente a grande periferia urbana do sudeste do país, né? Rio, Minas e São Paulo, que é quem vai decidir a eleição esse ano. Por que eu estou falando de classe C o tempo todo quando o assunto é Eduardo Bolsonaro? Por que eu estou falando de classe C o tempo todo com Tariflávio e tudo mais? Eu estou falando de classe C pela mesma razão
da taxa das blusinhas, pela mesma razão que o governo apanhou tanto quando tentou mexer em acompanhar fluxo de PIX 1 ano e meio atrás. A gente tem que entender que a grande questão da classe C, e isso bate exatamente no que você estava falando, quando o pessoal começou a comprar cerveja, quando o pessoal começou a comprar cosmético, o grande símbolo de você não ser mais pobre, de você sair daquele mundo em que você não tem certeza de que você vai ter 3 refeições por dia durante todo o mês, um teto sobre a sua cabeça, e passar um mundo em que o seu problema é pagar boleto, ou seja, deixou de ser pobre e passou a ser classe média, a grande questão da sua vida é você, principalmente na cultura brasileira, é você ter os símbolos que reiteram isso. E na classe C, isso é muito frágil. Porque o dinheiro que de fato sobra é muito pouco. Então, a compra do batom, a compra do produto de beleza, porque, cara, o boom do mercado de produto de cabelo para cabelo de pessoas negras, que teve nos últimos 15 anos, é gigante. Entra numa farmácia hoje brasileira, vai numa farmácia qualquer brasileira 20 anos atrás, entendeu? É justamente porque existe uma classe média negra no Brasil. Não existia. E sim, a classe C é classe média. Por quê? Porque o problema é pagar boleto. O problema não é se vai ter prato de comida. Deixou de ser pobre, entrou na classe média. A manutenção do produto de estética, de você poder ter um paralelepípedo preto com mais de 2 câmeras, essas coisas todas, esses pequenos signos, eles são muito preciosos, eles são muito delicados. O óculos que você usa, o tênis que você usa, o pisante, né? Aquele troço, aquele tênis branco, lustroso, de repente com um símbolo qualquer numa cor neon para a garotada. Esses símbolos todos são as provas cotidianas e diárias em que eles estão dizendo: eu não sou mais pobre, eu sou alguém na vida, eu pertenço a esse mundo. Se você mexe com o comércio com a China, que é a taxa das blusinhas, esse troço vem todo caindo em cima de você. Porque, olha, tudo isso, todas essas possibilidades que se abrem delas, esses símbolos de manutenção de eu sou alguém na vida, todos vêm da Shein, do AliExpress, entendeu? E de quaisquer outras Temu e quaisquer outras lojas dessas chinesas. E esses símbolos estão pesadamente ancorados também no Pix. Porque para quem não consegue ainda ter um cartão de crédito, ou para quem um cartão de crédito internacional é uma coisa impossível e tudo mais, a Shein aceita Pix. A Temu aceita Pix. O AliExpress aceita Pix. O Pix é aquela coisa que permite ali na mesa do bar que todo mundo consiga pagar e consumir daquele bar. O Pix é uma revolução, é a coisa que permite você ser pago quando você vive autônomo de job em job, entendeu? Seja como bombeiro hidráulico, seja como Uber, seja como iFood, ou fazendo diversos jobs e tudo mais. Até quem tá vendendo bala na rua tá usando Pix. É isso. Esse troço é uma revolução na vida das pessoas e eu insisto nesse ponto. A gente está falando da turma que pode votar, de um pedaço imenso dessa turma que pode votar tanto Lula quanto Bolsonaro, que não está nessa de antipetismo, que não está nessa de antibolsonarismo, e cuja vida é muito por um fio. Entendeu? A sensação de que você pode cair de volta na pobreza, em que você deixa de ter aquele dinheiro, aqueles R$100, entende, do fim de semana, que te permitem fazer um programa, que te permitem viver um pouco como classe média. Eu vou gastar aqui com o meu lazer, vou gastar aqui para fazer algum tipo de demonstração de que eu pertenço a esse mundo e não mais àquele mundo. Isso é importante, tá? Não despreza esses símbolos de status, não, porque eles são muito delicados, eles são muito preciosos e eles são a reafirmação diária de eu tenho valor. E aí eu volto, cara, hein, Flávia, eu puxo a Flávia também. É impressionante como o governo Lula cometeu erros
com taxa das blusinhas, com a coisa do Pix, e como que os bolsonaros mexem com esse delicado equilíbrio, entende? Que é se vai ter uma tarifa a mais ou a menos para você comprar uma coisa do exterior, que é muito pesado e faz muita diferença para essas pessoas, que é com Pix. É muito impressionante como, às vezes, eu tenho a impressão que tem um pedaço imenso do mundo político que não percebe o tamanho que essas coisas, que são o comércio exterior de pequenos objetos, de pequenas coisas, e o Pix tem na cabeça e na autoimagem desse 1/3 de brasileiros que são a classe C e que são os definidores desse processo eleitoral. No episódio passado do Ponto de Partida série, nós mostramos que o Brasil não está dividido em 2, mas em 5. 5 mundos brasileiros que descobrimos ao cruzar a pesquisa Meia Ideia com a Quest. Então a pergunta que sobra do episódio passado é essa: como uma democracia funciona num país assim? Como 5 mundos diferentes ganham representação numa coisa só que se chama República, que se chama Brasil? Para responder, eu fui a fundo no mais novo lançamento do Meio, o episódio Os Partidos do Ponto de Partida série. Nós vamos viajar no tempo, vamos precisar olhar para como nascem os partidos brasileiros, para como morrem, que conjunto de brasileiros cada um deles representa ou representou. Os partidos políticos existem para conectar a sociedade civil organizada às instituições do Estado. É para dar esse vínculo uma cara, uma identidade. Cada partido, num desenho saudável, representa um pedaço da sociedade que se reconhece e se organiza nele. E é por isso que partidos importam tanto. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida.